que pensar em redes? Por que eleger esse tema para uma aula dentro da engenharia comunitária? A Zilda está dizendo que se a gente não se articular, não pensar numa organização em rede, fica mais difícil, é uma interpretação já que eu estou dando, enfrentar os problemas da atualidade, os problemas mais sérios. Por exemplo, problemas de segurança. Estava ouvindo hoje um debate na rádio em relação a como que as polícias devem se organizar para combater a violência, o crime que é organizado. O crime é organizado em rede, gente? Faz tempo. É isso, concordamos com a Zilda, tá certo? Agregar conhecimentos. Ou trabalhamos em rede ou seremos dizimados. Ou ficará mais difícil resolver os problemas contemporâneos que são, pela sua própria natureza, problemas complexos. Então, pensar em redes também envolve a ideia de ter um pensamento um pouco mais complexo. Está claro? Quer dizer, complexo no sentido de a gente não cair na armadilha de tentar resolver problemas complexos com soluções simplistas. Okay? Será que a humanidade pensou se organizar em rede mais recentemente, a partir da Revolução Industrial? Ou já há muito tempo atrás, em outras épocas, a sociedade já se organizava em rede, ainda que ninguém dissesse que era rede? A Raquel está dizendo que sempre foi assim, mas não se observava que era em rede. O Império Romano foi uma grande rede da civilização. O Marcelo está dizendo que a própria família é uma rede. É ou não? Temos relações pai, filho, mulher. E nessa rede nos relacionamos por vários motivos, por vários interesses. Está claro? Seja na rede familiar. Temos uma rede de caráter profissional. Quem daqui participa em redes? A Raquel está dizendo que até o encontro aqui, às quartas à noite, né, propicia a formação de redes. Redes, talvez, que tenham aí um caráter específico, que são redes sociais, não é isso? Quer dizer, não são redes de negócio. Até podem surgir negócios aqui, né? Enfim, no sentido empresarial. Mas são redes sociais. Então, olha, a literatura em torno disso é muito extensa, mas, de qualquer forma, essa troca de ideias que a gente está desenvolvendo aqui é muito eficaz nesse sentido, de a gente poder, de fato, contribuir para desenvolver essa ideia e poder aplicá-la, que é mais importante, né? Aplicar isso no nosso dia a dia. Aqui um pouco uma figurinha, né, que mostra que temos uma rede genérica, né? Os círculos aí correspondem aos agentes, que podem ser agentes pessoa, individual, podem ser agentes coletivos, empresas, organizações do tipo organizações não governamentais, os CIPs, setores, partes do setor público, enfim, né, vários atores que vão se relacionar. E as flechinhas, logicamente, indicam relacionamentos. Relacionamentos dos mais diversos tipos, né? Relacionamentos de diferentes natureza. Pode ter um relacionamento de ordem puramente comercial, né? Por exemplo, entre ali o círculo 1 e o círculo 2, ou 2 e 1, que pode ser a venda de um produto, né? Do fornecedor 2 para o cliente 1. Nesse caso, é uma relação puramente comercial. Pode ser uma relação de fornecimento, por exemplo, o fornecedor 2 aqui fornecendo um insumo, uma matéria-prima, uma máquina para o fornecedor número 5, que é uma empresa que vai comprar essa máquina para utilizar na produção de um produto, de um brinquedo, de um alimento, enfim, qualquer que seja o produto que esteja sendo o negócio da empresa número 5. Outros relacionamentos podem ser relações do tipo um contrato de prestação de serviço entre o prestador de serviço número 5 e a empresa cliente número 4. Até aí estamos falando de relações mais de caráter comercial, né, no mundo dos negócios, no mundo das empresas. E vale enfatizar que a economia moderna, e vários autores falaram isso, se organiza cada vez mais em rede. Né? Na realidade, as grandes empresas, sejam empresas públicas ou privadas, sejam empresas nacionais ou multinacionais, desenvolvem os seus negócios cada vez mais, né, baseado numa rede de atores.
rede de fornecedores, redes de distribuidores, redes de parceiros estratégicos. Então, o mundo dos negócios, vai dizer, a economia de maneira geral, né, está organizada em redes. Mas aquilo que a gente já falou anteriormente é importante ser frisado. Nós vivemos em rede. Né? A sociedade, em todos os seus aspectos, está cada vez mais se organizando em redes. Né? Em todos os aspectos da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, da nossa vida do ponto de vista dos relacionamentos pessoais, né? Uma forma de rede. E o que potencializa, o que faz a sociedade moderna ser diferente das sociedades anteriores? O que potencializa a ideia de se usar o conceito de redes nas nossas vidas? Aí tem uma mudança que tem a ver muito com engenharia. Na engenharia, na visão clássica da engenharia, né? Estamos falando de engenharia comunitária, que pode ser, inclusive, uma nova proposta de engenharia, né? Mas o que faz diferença se pensar em rede no mundo moderno? A Fátima está nos lembrando que as novas tecnologias, né, de informação e comunicação potencializam essa ideia de a gente viver em rede. Né? Alguém pode ficar fora disso? Né? Logicamente, as gerações anteriores têm uma certa dificuldade, mas não também ficam fora. Né? Estão conectadas. Né? E lógico, né? As novas tecnologias, as novas TICs, né? A sigla Tecnologias de Informação e Comunicação, potencializam muito a ideia de redes no mundo dos negócios, vale dizer, para os objetivos da empresa, mas também para os nossos objetivos pessoais, os nossos objetivos profissionais, para qualquer tipo de relacionamento, para qualquer tipo de rede que a gente queira se inserir. Né? E a pesquisa? A pesquisa de interesse pessoal ou a pesquisa do ponto de vista, né, de um trabalho na escola, de um curso como esse. Eu me lembro um dia que estava saindo de casa logo cedo e ouvi uma musiquinha do tipo ligado à vida de tribo indígenas, né? E eu perguntei ao meu filho se ele tinha ligado à TV. Não, ele estava fazendo um trabalho para a escola sobre tribo indígena, sobre a vida dos índios. Aí eu voltei para ver, né, o que estava pesquisando lá na internet e fiquei, confesso, com uma certa inveja de ver que fazer pesquisa hoje, né, as novas gerações, é uma coisa muito mais agradável, muito mais motivante, muito mais interessante do que foi, né, na época que eu estava no colégio, né, que fazer pesquisa tinha que ir lá na biblioteca, às vezes pegar um livro lá antigo, né, meio que com as páginas amareladas, ficar na biblioteca, um ambiente um pouco escuro. Né? Então, vale dizer, no mundo das ideias, as redes estão presentes. Né? As bibliotecas virtuais, então, o mundo virtual, as redes potencializadas pelas novas tecnologias da informação e comunicação, são cada vez mais algo importante para que a gente resolva uma série de questões do nosso dia a dia. Um outro aspecto que eu quero levantar, e depois a gente pode aprofundar num outro momento, é que na formação de redes é importante que a gente tenha um tipo de capital em especial. Não precisa ser necessariamente capital financeiro. Logicamente que grandes empresas, né, que têm capital financeiro também podem desenvolver esse tipo de capital. Mas aqui é o conceito de capital social, né, que vários autores, estou citando um deles aí, trouxe como algo importante. E isso é importante que a gente reflita sobre esse tema e que também a gente saiba como desenvolver o nosso capital social, o capital social individual da nossa organização, porque ele é fundamental para a consecução de o atingimento de qualquer objetivo que a gente tenha, seja num projeto social, seja num projeto de uma pequena empresa, seja num curso como esse, né? Na verdade, estamos construindo aqui um capital social em cima da engenharia comunitária, ou não? Estamos definindo algumas regras, alguns sistemas para o funcionamento, né,
para que fique registrado o que a gente está falando. Temos algumas crenças, acho que isso, de alguma forma, fez com que nós estivéssemos aqui agora e não assistindo o futebol ou a novela, ou em qualquer outro programa talvez mais interessante, mas temos alguns valores, sentimos o reconhecimento de que esse tipo de contato, esse tipo de evento é importante para as nossas vidas. Né? Eu acho que todo mundo se trata com respeito e amizade. E isso cria o capital social do curso de engenharia comunitária, que acho que, como todos concordaram, pelo menos ninguém discordou de forma muito contundente, pode se desenvolver na forma de redes. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Se não fizer sentido, por favor, levante o braço, né, e vamos conversar. Então, não precisa ser banqueiro para ter capital social, tá claro? Não precisa ser um grande empresário para ter capital social. Eu acho que isso faz muita diferença num aspecto, eu acredito, né, na mudança social. Isso faz diferença no grau de sucesso dos projetos sociais. E deve fazer diferença no futuro dessa proposta da engenharia comunitária. Nós construímos o nosso capital social em cima dessa proposta. Às vezes, sem o capital financeiro, o capital social pode viabilizar alguns empreendimentos, como o desenvolvimento de um evento, a realização de um evento. Às vezes, tendo capital financeiro, se não se construir o capital social, não se realiza o empreendimento, ou ele pode ficar mais difícil de se concretizar. Então, boas questões para a gente refletir e desenvolver mais à frente, está claro? Essa relação do capital social com outras formas do capital. Né? Mas, seguindo um pouco à frente, eu quero aqui destacar, dentre os vários tipos de redes que a literatura apresenta, que muita gente analisa e discute, e aí é uma proposta já que eu encaminho para o curso de engenharia comunitária, é que devemos pensar, mirar, é uma proposta minha, hein? Também aqui muito sujeito a chuvas e trovoadas, né? Aberto a críticas. Que a gente deva pensar num tipo particular de rede, que é uma rede de cooperação. Uma rede de cooperação. Né? Produtiva no sentido de que eu penso, até influenciado pelo nosso ambiente de engenharia de produção, que é de onde surgiu a própria Fundação Vanzolini, de onde a gente, dentro do qual, né, dentro do ambiente que a gente está inserido, pensar em produtiva do ponto de vista de produção de um bem ou serviço. Na verdade, todos os projetos sociais produzem algo, né, seja um bem ou um serviço à comunidade, à sociedade. Então, esse conceito que temos desenvolvido com alunos, dentro de pesquisas, que proponho como sendo o norte, né, da discussão da aplicação do conceito de redes. Uma rede de cooperação produtiva, como está colocado aí, que pode envolver pequenos negócios, o poder público, ou setores do poder público, uma secretaria ou uma administração regional, associações de classe, associações profissionais, agências de desenvolvimento. Essa é uma figura que muitas cidades, né, têm criado para promover o desenvolvimento da região, da cidade, escolas, universidades, centros de pesquisa, organizações públicas e privadas, mas a ideia é buscar eficiência, não a eficiência de cada um ou de cada organização individualmente, mas a eficiência coletiva. Aquilo que também alguém chamou de sinergia, quer dizer, que é algo que isoladamente, sejam empresas, sejam organizações, seja um setor público, dificilmente conseguem. Né? A ideia de cooperar, operar em conjunto, realizar um empreendimento em conjunto. É fácil falar, mas esse é um grande desafio. Né? A nossa cultura um pouco mais individualista, né, cria obstáculos a esse tipo de ação. Né? A ação conjunta, a ação coletiva. Eu quero entender que essa ideia do desenvolvimento sustentável, né, ou da economia sustentável, ou da produção sustentável, de uma maneira mais específica, né, quer dizer, algo que depende de todos nós produzimos alguma coisa para a sociedade, né, pode ser encarado como um novo modelo de desenvolvimento, né, ou aquilo que alguns chamam de paradigma, né, um novo modelo no sentido amplo da palavra. E como já algum autor disse, né, um físico chamado Thomas Kuhn,
que trabalhou a ideia de paradigma nas ciências, mas nos interessa aqui mais para entender as coisas da sociedade de maneira geral. Quando um paradigma muda, tudo muda. Então, se eu estou falando num novo paradigma de desenvolvimento, qualificando esse desenvolvimento de sustentável, tudo muda, né? Até o modelo mental, né, das pessoas, dos agentes comunitários, das lideranças, dos governos, bom, né, tem que mudar, né? Lógico. Das empresas, em particular, né? O que é uma empresa, né, que está inserida na sociedade, né? Uma empresa que tenha que ter o seu planejamento, se fala muito em planejamento estratégico, que seja aderente, que esteja alinhada com esse novo pensamento, né, desse novo modelo, desse novo paradigma de desenvolvimento sustentável. Então, na minha percepção, eu acho que a gente está aqui, a gente está enxergando a ponta de um iceberg, né? Tem muita coisa submersa e nós e as novas gerações vão ter que se defrontar com esse desafio, né, de repensar o conceito de desenvolvimento. Mas já tem algumas manifestações concretas. Eu vou deixar aqui para depois a gente pensar, né, o que é esse novo paradigma de produção sustentável. Aqui, na dimensão socioeconômica, pensar em ações contra a pobreza, como combater a pobreza. Isso não é um compromisso, né, só de governantes, isso é importante, né, as empresas devem estar comprometidas, né, porque até a sua imagem pode ficar valorizada, suas ações podem se valorizar, mesmo dentro do contexto da economia capitalista. Novas modalidades de consumo, o consumo socialmente responsável, o consumo comprometido com o meio ambiente, ações de proteção e fomento, né, da saúde humana, não é só a Secretaria da Saúde do município, do Estado, é responsável por isso, né? E o desenvolvimento sustentável das pessoas, aquilo que tradicionalmente se chama de recursos humanos, né? Uma grande polêmica de chamar pessoas de recurso, né? Mas isso é importante também em todos os fóruns, em todas as organizações, seja numa universidade, seja numa classe de engenharia comunitária, seja na empresa, seja através de ações públicas, né? Ações de governo. Mas há uma dimensão ambiental, essa a gente já discutiu, e em muitos aspectos, esse é o meu ponto de vista, não sei se vocês concordam, quando se fala em sustentabilidade, há, de maneira geral, né, nas pessoas, uma tendência a só valorizar essa dimensão, né? Essa coisa de sustentabilidade é impacto ambiental. Não, ela é uma, né? É uma dimensão, é um dos pilares que a gente, né, falou lá na sustentação, né, desse projeto que a gente propõe sustentar, né? Então está aí, né? Ações de conservação da biodiversidade, proteção da qualidade de recursos hídricos, da água, é fundamental se pensar nisso. Gestão ecologicamente racional de produtos químicos tóxicos. A indústria que se construiu ao longo de todo o século XX, né, trabalhou muito com produtos sintéticos e não deu muita atenção a isso. Alguém assistiu um filme, eu pensei em trazer aqui, mas não haveria tempo. Um filme muito interessante chamado Corporation, quer dizer, corporação. Eu assisti. Se houver oportunidade, para quem não assistiu, depois a gente poderia programar uma sessão, né? Assim como uma imagem vale mais que 1000 palavras, né, um filme ganha então. Né? Gestão ecologicamente racional de rejeitos perigosos e rejeitos sólidos, né? Muitas empresas estão já cuidando disso. E não é à toa que são empresas que ganham destaque na sociedade, na mídia, porque são empresas que estão à frente, né, nessa preocupação. Mas também, quando a gente fala em sustentabilidade, a dimensão cultural, de se pensar valores, de se não, por exemplo, menosprezar valores de pessoas que são oriundas de outras regiões que têm uma cultura diferente. Eu vou usar aqui uma figura de linguagem carregada de preconceito, né, de propósito. São pessoas que vêm de uma cultura mais baixa, uma cultura inferior. A gente já ouviu muito disso, né? A Lida já ouviu muito disso, né? Tá claro. Na realidade, eu acho que sem querer cair numa armadilha de ser piegas, mas de fato, eu acho que a gente tem aqui nessa nossa sociedade, né, uma diversidade que deve ser valorizada como uma riqueza, não o contrário, né? Visões de mundo associado à cultura,
coisas que as comunidades... Tem alguém aqui de Heliópolis? Me lembrei um pouco daquele projeto do Bacarelli, é isso? Tem alguém aqui? Quer dizer, algo que pode servir como uma grande referência, né, com tantas outras. O Arantes me comentou de projetos que ele desenvolve no curso de gestão de projetos. Aqui, por exemplo, projetos do tipo envolver alunos para construir uma biblioteca, né, ou coisas do tipo, né, levar algo de cultura às comunidades, né, e outras tantas. E a educação para o desenvolvimento sustentável, né, coisas que toda escola, todo educador e todo líder tem que assumir esse compromisso também, né? A educação no sentido amplo, que eu chamo a atenção também